Alô, alô, pessoal, aqui é o professor Marcelo Tanuri, direto do De Olho na Questão, e hoje eu vou discutir com vocês alguns temas para a prova, principalmente para a prova dissertativa do Ceará, do Fisco Cearense, tá? E vamos analisar, olha, se isso cair, como é que você vai abordar a questão? E o primeiro tema que eu escolhi para discutir aqui com vocês é o diferimento. É o diferimento. Vamos lá dar uma olhadinha comigo aqui sobre como você vai lidar com o diferimento na tua prova. Como sempre, tá? Como de costume, eu vou ler o texto com vocês, eu vou ler o dispositivo com vocês e vou explicar a abordagem mais adequada, tá bom? Vamos lá. O regulamento poderá dispor que o pagamento do ICMS sobre determinadas operações ou prestações seja diferido para etapas posteriores. O que eu devo notar aqui? Primeira coisa, ele atribui ao regulamento para estabelecer hipóteses de diferimento e regular essas hipóteses de diferimento. Em geral, pessoal, o que os editais pedem já é o regulamento, que é o que o pessoal chama de RICMES, né? Regulamento do ICMS. O Estado do Ceará, não. O Estado do Ceará, ele colocou a Lei 2.670 na prova e não pediu o regulamento. Logo, você não precisa conhecer aquilo que está no regulamento, tá bom? Você vai para a sua prova com o conhecimento da lei e o regulamento você vai analisar posteriormente lá no curso de formação. O primeiro ponto é esse. Então, é o regulamento que vai dispor sobre o ICMS em determinadas situações em que ele seja diferido para etapas posteriores. O nome diferimento, pessoal, está ligado ao verbo diferir. O que significa diferir? Significa postergar, atrasar, deixar para um momento posterior. Tá? Parágrafo 1º. Ocorrendo o diferimento, atribuir-se-á, olha que bela mesóclise, será atribuída a responsabilidade pelo pagamento do ICMS diferido ao adquirente ou destinatário da mercadoria ou ao tomador do serviço. Então, quer dizer, eu vou diferir o ICMS para alguém que esteja numa etapa posterior pagar, seja ele um adquirente, um destinatário, um tomador de serviço. Tomador de serviço, professor? Sim, tomador de serviço, porque lembrando que o ICMS não incide apenas sobre mercadorias, incide também sobre determinados serviços. Que serviços são esses? Serviços de comunicação, serviços de transportes intermunicipal e interestadual, tá bom? Encerrada a etapa do diferimento, salvo disposição em contrário da legislação. Quem é essa legislação? É o regulamento, pessoal, tá? Quer dizer, o regulamento pode dispor de forma contrária. O ICMS diferido será exigido ainda que a operação ou a prestação final do diferimento não esteja sujeita ao ICMS. Nós já vamos discutir isso direitinho. Mas o que acontece? Uma vez encerrada a etapa de diferimento, quer dizer, uma vez encerrado aquele prazo pelo qual o ICMS ainda não vai ser pago, ele deve ser recolhido. Pessoal, o diferimento, em geral, ele é aplicado para aquelas situações em que o contribuinte envolvido tem uma condição rudimentar. E, entenda uma condição rudimentar, é muito complicado exigir que ele emita uma nota fiscal. Não se espera, por exemplo, que ele tenha, muitas vezes, acesso à internet para emitir uma nota. Muitas vezes, ele não tem nem contador. Muitas vezes, ele é uma pessoa física, com uma cultura quase que de subsistência. Como você vai exigir que o sujeito, nessas situações, emita uma nota fiscal eletrônica? E é por isso que existe o diferimento. Então, aquele contribuinte em situação rudimentar, ao invés dele pagar o seu imposto, recolher o seu imposto, o que é que ele vai fazer? Ele vai transferir para uma etapa posterior. Tá? Na hipótese da etapa do diferimento encerrar-se por ocasião de operação de saída de mercadorias destinadas para a exportação para o exterior, não será
exigido o recolhimento do ICMS diferido. Pessoal, para entender esse parágrafo terceiro, a gente precisa sempre lembrar que as exportações são imóveis. E o ICMS, por ser um imposto multifásico, ele só é garantida de fato para ele a imunidade se todas as etapas anteriores a uma exportação também estiverem desoneradas. Então, ora, é uma situação de diferimento. Então, o imposto não foi recolhido no momento em que se esperava que ele fosse recolhido. Ora, então, o que é de se esperar? Que lá na última etapa haja um recolhimento. Ah, professor, mas a etapa seguinte, a etapa em que deveria encerrar o diferimento, ou uma etapa intermediária, houve uma exportação. Logo, se houve uma exportação, não se cobra o imposto diferido, tá certo? Isso precisa ficar muito claro para você. Muito, muito, muito claro. O que a gente precisa entender aqui? Olha só. O diferimento ocorre para situações em que há uma etapa rudimentar. Imagina, por exemplo, um plantador de palha. E aí esse plantador de palha, essa palha precisa passar por um processo qualquer, que é um processo manual. De repente, você tem mais de uma etapa rudimentar. Então, o regulamento vai identificar para cada situação quais são as etapas rudimentares e qual etapa seguinte daquela escala de produção deixa de ser rudimentar. Então, numa situação desse tipo, o que é que o regulamento, o que é que o RICMS vai fazer? Ele vai estabelecer, olha, o produtor é rudimentar demais para emitir nota fiscal. De repente, essa etapa seguinte também ainda é rudimentar. Então, para fazer os balaios de palha, a indústria que faz o balaio é quem vai fazer o recolhimento do ICMS. E aí ele vai fazer o recolhimento do ICMS total, inclusive em relação às etapas submetidas ao diferimento. Tá? Pessoal, se de repente, aqui no meio, nessa etapa aqui que era intermediária, a saída se der de forma diferente do que se espera, se der para outro lado aqui, vai incidir o ICMS total, não só o ICMS da operação em si, como em relação à operação diferida, tá certo? Artigo 11. Interrompe o diferimento, é o que eu estava falando para vocês agora há pouco, interrompe o diferimento a ocorrência de qualquer fato que altere o curso da operação ou da prestação subordinada a esse regime, antes de encerrada a etapa do diferimento. Então, quer dizer, mesmo que não esteja encerrada a etapa do diferimento, nesse nosso exercício aqui, a etapa do diferimento se encerra aqui, se de repente alguma coisa de não planejado ocorrer no meio do caminho, incide o ICMS total, certo? Parágrafo único, vamos ler comigo. E na hipótese desse artigo, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS diferido fica atribuída ao contribuinte em cujo estabelecimento ocorra a interrupção. Foi justamente o que eu falei aqui, olha, eu considerei a possibilidade de que a etapa de diferimento tivesse ocorrido aqui, antes dessa transmissão. Então, nessa situação, o contribuinte, ainda que rudimentar, será responsável pelo pagamento do ICMS. Está ruim de digitar aqui, de escrever aqui, viu? Artigo 11A, vamos ler comigo. Fica diferido o pagamento do ICMS nas operações de importação de carvão mineral, então, quer dizer, a própria lei já estabelece um diferimento em operações de importação de carvão mineral e operações internas com cal. Perceba, são apenas operações internas. Quando? Quando destinadas a empresas geradoras de energia termoelétrica. Pessoal, imagina o tamanho de uma empresa geradora de energia termoelétrica. E é esse o motivo pelo qual
você estabelece o diferimento. É muito fácil cobrar uma empresa muito grande. É muito mais fácil do que tentar cobrar de diversos pequenos importadores, por exemplo. Tá? Parágrafo único. O recolhimento do imposto diferido, os termos do caput desse artigo, deverá ser efetuado pelo destinatário. Quem é o destinatário? É a geradora de energia termoelétrica, na condição de contribuinte substituto. Por que é na condição de contribuinte substituto? Porque, além de ser contribuinte em relação ao ICMS da operação que ele executa, ele vai substituir os contribuintes anteriores que foram acobertados pelo diferimento. Tá bom? E aí ele dá um prazo até o 10º dia do mês subsequente ao da entrada da mercadoria no estabelecimento, sendo o seu valor equivalente a uma carga tributária de 4% sobre o valor da operação. Então, prazo até o 10º dia do mês subsequente. Então, por exemplo, se a mercadoria entrou no estabelecimento em agosto, ele tem até o 10º dia de setembro. Aqui a alíquota, professor, a alíquota de 4% sobre o valor da operação. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, gostado, e me chamam, e daqui a pouquinho a gente vem com mais algum exemplo, com mais um exemplo, serão 5 ou 6 ao todo, talvez mais, tá bom? Valeu, um abraço a todos. Alô, alô, moçada, aqui é o professor Marcelo Tanuri, no De Olho da Questão, e vamos continuar discutindo temas referentes ao ICMS Ceará. E agora vamos discutir a incidência do ICMS nas operações de leasing. Operações de leasing, vamos comigo. Olha só. Primeiro, a gente vai ter que entender as formas de leasing, tá? Nós vamos entender quais são as formas de leasing. Vamos verificar qual é o dispositivo legal relativo a leasing na incidência do ICMS, e em seguida nós vamos compreender a incidência do ICMS nas operações de leasing. Vamos lá comigo? Olha lá. Temos 3 tipos de leasing básicos. O primeiro tipo de leasing é o leasing financeiro. No leasing financeiro, nós temos 2 momentos. Num primeiro momento, em que a pessoa paga um valor mensal, um mês, outro mês, outro mês. E o que contém nesse valor mensal pago? Contém uma parcela de juro e uma parcela de arrendamento. Arrendamento é algo parecido com o aluguel. Durante esse período, que é o primeiro período, é aquilo que a gente chama de período de parcelas, é um período no qual o bem continua em propriedade da financeira que fez o leasing. E, no momento posterior, existe a venda final do bem ao interessado. Existe um outro tipo de leasing, que é o leasing chamado leaseback. Como é que funciona o leaseback? Imagina que eu tenho uma propriedade qualquer, esse celular aqui, por exemplo. Ele é de minha propriedade. Só que eu preciso de recursos. Então, eu dou esse celular em garantia. Muitas vezes, eu nem entrego ele em garantia. Eu apenas transfiro a propriedade dele durante o período de um empréstimo. Então, eu uso o meu aparelho, eu uso o meu bem como garantia de uma dívida. Uma vez paga a dívida, a propriedade, o domínio sobre aquele bem, retorna para mim. Então, no leaseback, eu transfiro a propriedade do bem para a financeira como forma de garantia de um empréstimo que eu pego. E temos ainda um leasing chamado leasing operacional. No leasing operacional, eu não tenho a venda final propriamente dita do bem. Eu só tenho um período de parcelas. O que é esse período de parcelas? Esse período de parcelas, pessoal, na verdade, é um período de aluguel. Ele funciona como se fosse um aluguel. Tá? Vou dar uma palhinha para vocês do que acontece lá com o imposto irmão, que é o ISS. Incide lá no ISS o imposto
quando eu falo de operações financeiras e não de locação, porque lá eu tenho uma limitação. Não incide ISS em locação, súmula vinculante 31. Então, se eu estivesse falando de ISS, eu diria, olha, incide no leasing financeiro, incide no leaseback, incide no leasing, e não incide no leasing operacional, porque ele é uma mera locação. Agora, vamos ver o que é que o dispositivo estadual diz sobre o leasing para interpretar como é que isso vai funcionar na legislação estadual. O ICMS, olha só, não incide sobre operações resultantes de comodato, locação ou arrendamento mercantil. Então, veja, naquelas situações em que eu tive, inclusive, incidência de ISS, eu não tenho incidência de ICMS. Contudo, não compreendida a venda do bem arrematado ao arrendatário. E aqui, pessoal, quando a gente fala em venda, a gente tem que entender a venda no sentido de circulação de mercadoria e no sentido de transferência da titularidade. Veja, então, eu vou ter incidência de ICMS quando ocorre a venda da mercadoria propriamente dita para o arrendatário. E a venda da mercadoria propriamente dita ao arrendatário só ocorre aqui no leasing financeiro. No leaseback, ainda que eu tenha a transferência de ida e a transferência de vinda da titularidade da mercadoria, não existe, na verdade, não é nem mercadoria nesse caso, é um bem, mas não existe o interesse real de circulação. Em relação ao leasing operacional, você nem mesmo tem a transferência de titularidade. É a situação, por exemplo, leasing operacional, dos aviões de algumas companhias aéreas, da maior parte das companhias aéreas. Elas não compram seus aviões. Elas fazem um leasing de natureza operacional. É aquele leasing que inicia num dado momento e termina ainda sem a venda do bem. Aí, o que acontece? Professor, e se a empresa ficar 10 anos com o avião? Ela vai pagar o leasing operacional pelos 10 anos, tá certo? Então, o ICMS só incide no leasing em qual momento? No momento posterior, no momento da venda propriamente dita. E isso nós só temos aqui no caso do leasing financeiro, tá bom? Pessoal, agradeço quem me assistiu e daqui a pouquinho a gente vai ter mais uma dica para a prova dissertativa do Ceará. Valeu? Bom, pessoal, uma das minhas grandes apostas para a sua prova dissertativa é o aparecimento de uma questão na qual ele insira dentro de uma cadeia de circulação de mercadorias ou de uma cadeia produtiva uma situação de não incidência ou de isenção. E aí você vai ter que saber lidar com isso. Vamos discutir um pouquinho? Vamos lá? Olha só. Primeiro, o que é que diz a Constituição Federal sobre esse tema? Que numa cadeia produtiva, de repente, ou numa cadeia comercial, um vende para o outro, que vende para o outro, que vende para o outro, a isenção em uma operação ou a não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. Então, perceba, o comando constitucional pode ser excetuado pela legislação estadual. E é o que nós vamos ver no Ceará, que há uma determinação em contrário. Então, salvo determinação em contrário, o que acontece? Uma operação isenta ou de não incidência não implica um crédito para compensação com montante devido em operações seguintes. Então, quer dizer, a situação de isenção faz com que aquele crédito de ICMS que haja até ali não possa mais ser aproveitado e ainda, salvo determinação em contrário, acarreta a anulação do crédito relativo a operações anteriores. Então, vamos entender isso daí. Vamos pensar numa situação em que eu tenha operações
consecutivas. Eu tenho uma etapa tributada primeiro. E nessa etapa tributada, a mercadoria sai por R$100 com R$18 de ICMS. Aí, o que acontece? A mercadoria foi comprada aqui por uma empresa cuja saída será isenta. Então, a saída vai se dar, por exemplo, por R$200, só que com 0 de ICMS. Nessa situação, salvo disposição contrária, esse crédito de R$18 de ICMS aqui se perde. Olha lá, é exatamente o que diz a Constituição Federal, que, salvo determinação em contrário, acarreta a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Tudo bem até aí? Tá bom. Então, vamos ver agora o que é que a legislação do ICMS diz a respeito disso. A legislação local, né? O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do ICMS que se tiver acreditado, sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento, primeiro, vamos lá, for objeto de prestação de serviço não tributada ou isenta. Aqui nessa situação, ele está dizendo, olha, estou dando uma colher de chá. O contribuinte não sabia que ia haver uma causa de estorno. Então, eu vou considerar que, caso a saída seja não tributada ou isenta, sendo esta imprevisível na data da entrada da utilização do serviço, o crédito deve ser estornado. Por que ele fala sendo essa situação imprevisível? Porque se essa situação for previsível, esse crédito não deve nem ser incorporado. Tá? Quando essa mercadoria for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando a saída não for tributada ou estiver isenta do ICMS. Então, perceba que o inciso 1º e o inciso 2º são idênticos. A única diferença é que o inciso 1º serve para empresas comerciais e o inciso 2º serve para empresas industriais. Tá? Quando mais? Quando essa mercadoria for utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento. Como assim, professor? Fácil, quer ver? Vamos imaginar que um supermercado. O supermercado compra produtos de limpeza para revender. Só que, num dado momento, ele resolve fazer uma faxina no seu próprio ambiente. E aí, ele comprou produto de limpeza para revender, ele se creditou do ICMS que entrou com esses produtos de limpeza. Só que aí, se parte desses produtos de limpeza são utilizados para o fim de limpeza do próprio estabelecimento, que não é o fim típico do estabelecimento, esse crédito tem que ser estornado. Tá? Quando da inexistência, por qualquer motivo, de operação ou prestação subsequente. São situações semelhantes, tá? A 3 e a 4. Mas eu vou dar mais um exemplo. Imagina uma distribuidora de bebidas. Aí, fim do ano, a distribuidora de bebidas resolve fazer um churrasco com seus funcionários. Fez um churrasco com seus funcionários e, nessa situação, o que aconteceu? Ela usou uma parte do seu estoque. Não vai haver operação subsequente. Quer outra situação que se encaixa aqui? Essa mesma distribuidora de bebidas teve um acidente com bebidas, quebrou uma parte das bebidas. Nessa situação, o crédito referente a essas bebidas deve ser estornado. Por quê? Porque não vai haver operação e nem prestação subsequente. Quinta situação, quando for objeto de operação ou prestação subsequente, com redução da base de cálculo, hipótese em que o estorno será proporcional à redução. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar nesse exemplo aqui. Considera que
essa etapa ela não seja uma etapa isenta, ela seja uma etapa com redução de base de cálculo. Vamos imaginar uma redução de 50%. 50% fica ruim para fazer a conta, porque eu coloquei 200 aqui, né? Vamos considerar que seja uma redução de 20% de base de cálculo. É uma redução de 20%. O que vai acontecer? Nessa situação aqui da saída, temos o preço de 200. Só que a base de cálculo não vai ser 200. A base de cálculo, então, vai ser 160, porque houve uma redução de 20%. Ora, se a base de cálculo foi 160, eu vou ter aqui como saída 20% de 160. Logo, quanto ele pode se creditar de ICMS? Ele pode se creditar de 18 menos 20%. 18 menos 20%, 20% dá 3,6. Ele vai poder se creditar de 14,4. Fazendo de cabeça, se eu estiver errado, vocês me desculpem. Mas é isso que a gente está falando. Então, sempre que ele for objeto de operação ou prestação subsequente com redução de base de cálculo, o estorno é proporcional à redução. Se a redução é de 20%, vamos estornar 20% do ICMS. Tá bom? E agora, como é que a legislação local trata do assunto? E é aí que nós vamos ver. E é isso que eu acho que pode aparecer. Vamos lá. Quando não se estornam créditos, é aqui, na verdade, tá? O tratamento especial. Vamos primeiro ver o parágrafo 2º. Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior. Então, vamos entender isso aqui, porque é importante, hein? Vamos imaginar que essa saída aqui, pessoal, essa saída aqui é uma saída na qual não incide ICMS, está certo isso? Mas por quê? Porque ela está indo para o exterior, é uma situação de exportação. Então, nessa situação, o ICMS não é estornado. E no próximo vídeo nós vamos discutir isso. O que faz com esse ICMS aqui que não é estornado, tá? Mas não é o nosso tema agora. Então, se de repente a etapa de não incidência for uma etapa de exportação, todo o ICMS creditado até então é mantido, tá bom? Então, é isso que ele diz aqui no parágrafo 2º. Então, mantém-se o crédito do ICMS caso a operação se refira a uma exportação. E agora o parágrafo 3º, que é o tratamento especial da legislação do Ceará. Vem comigo. Parágrafo 3º. O não creditamento ou o estorno, que se refere aos incisos 1º e 2º, vamos ver o que são os incisos 1º e 2º, são aqueles dois que são parecidos para o comércio e para a industrialização. É a situação em que você tem uma saída ou uma prestação não tributada. Tá? Quer dizer, a saída foi não tributada. Então, a princípio, o que a gente tem? A gente tem um estorno do crédito de ICMS. Então, o não creditamento ou estorno, a que se refere os incisos 1 e 2, não impedem a utilização dos mesmos créditos em operações posteriores sujeitas ao imposto com a mesma mercadoria. E o que é que significa aqui? O que significa aqui é que, nessa situação aqui, conforme desenhada, ainda que essa operação aqui seja isenta, essa fase posterior, ela vai poder usar esse crédito de ICMS aqui. Tá? Na verdade, é como se entrasse esse crédito de ICMS por fora. Tá bom? Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Só tem um detalhe aqui, tá, que eu quero mostrar. Embora aqui ele fale de artigo 53, a hipótese é a mesma que eu mostrei para vocês.
Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos. Bom, moçada, vamos continuar, então, discutindo alguns temas que podem cair na prova do semestre, será? E aqui é Marcelo Tanuri de olho na questão. Vamos lá. Lembrando, coisa que vocês evidentemente já sabem, mas que a Constituição Federal determina que, a princípio, pelo menos, isenções ou não incidência, a princípio, elas não implicam em crédito para compensação em operações seguintes e acarretam a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, a Constituição Federal determina que as exportações são imunes, não vai incidir ICMS numa operação de exportação. Agora, imagine o seguinte, você tem uma cadeia produtiva. Em todas as fases dessa cadeia produtiva, vai incidindo ICMS sempre em quantidades maiores. Sempre uma empresa que recebe a mercadoria, recebe com crédito de ICMS e vende posteriormente essa mercadoria com mais ICMS. Ele desconta o ICMS de entrada e paga apenas sobre a diferença. Estou imaginando uma empresa que receba uma mercadoria, esqueça que aqui está escrito exportação, tá? Que ela receba uma mercadoria por 100 com 18 de ICMS, se ela vender por 200 com 36 de ICMS, ela vai, na verdade, pagar 36 menos os 18 que se refere ao valor a que ela se creditou, tá? Então, imaginando, uma empresa, numa situação normal, ela recebe uma mercadoria por 18 e vende por 200, ela recebe uma mercadoria por 100 e vende por 200, ela se creditou de 200 de ICMS e vai vender essa mercadoria com 36 de ICMS. Mas quanto ela vai pagar, de fato? Ela vai pagar 36 menos 18. Agora, veja bem, o que acontece? Para que uma exportação realmente seja imune, para que realmente a exportação não sofra incidência de ICMS, esses valores que foram recolhidos de ICMS em operações anteriores precisam ser recuperados. E como é que os estados permitem a recuperação desse valor? Vamos dar uma olhada no estado do Ceará. Olha só, os saldos credores acumulados por estabelecimentos que realizem operações e prestações de exportação para o exterior podem ser, na proporção que essas saídas representem, do total das saídas realizadas por estabelecimento, que é que pode fazer? Pode ser imputado pelo sujeito passivo a qualquer outro estabelecimento de sua propriedade no Estado. Havendo ainda assim saldo remanescente, transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes deste Estado, mediante prévia manifestação do fisco, conforme dispuser em regulamento. Então, o que a gente entende? Que esse sujeito aqui, olha, exatamente esse sujeito, sem nenhuma alteração na figura, ele comprou uma mercadoria por 100, se creditou de 18 de ICMS. Quando ele faz a exportação com 0 de ICMS. Isso significa que ele teve uma acumulação de 18 de crédito. Ora, se ele tiver operações internas para usar esse crédito de ICMS aqui, está tudo bem. Agora, imagina que ele não tenha operações internas para usar esse crédito de ICMS. Então, como nós vimos, a legislação permite, primeiro, que ele transfira para outro estabelecimento, que seja dele também, que seja do mesmo titular, para que esse ICMS seja utilizado. Ou nessa impossibilidade, na impossibilidade de se transferir para um estabelecimento que utilize o crédito do mesmo titular, então você vai transferir para outro estabelecimento que seja de outro titular. Tá? Isso é a transferência do crédito acumulado de ICMS.
No Ceará, existe apenas uma ressalva que a gente tem que olhar aqui, que é o artigo 55A. A apropriação dos valores dos créditos fiscais recebidos a título de transferência fica limitada a 20% do valor total do ICMS a ser recolhido mensalmente pelo contribuinte recebedor. Então, o que acontece? O cara que recebe esses créditos de ICMS vai poder utilizar esses créditos de ICMS dentro dos 20% do valor de ICMS que ele tiver que recolher. É essa a limitação. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Tendo dúvida, entre em contato, me sigam aí nas redes sociais, tá bom? As minhas redes sociais são Marcelo Tanuri, tudo junto, tá? Do jeitinho que está escrito aqui, mas tudo junto, tá bom? Valeu, um abraço a todos.